Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe os teus negócios, os teus empreendimentos. Hoje, 7 de janeiro de 2026, mais um dia dessa viagem, dessa locomotiva de 2026. Que em nome de Jesus, teremos 365 dias dessa viagem abençoadas por Deus, o Todo-Poderoso. Quero agradecer a você que tem acompanhado, tem assistido os vídeos, que tem interagido comigo. Algumas pessoas mandando mensagens, perguntas. Recebi ontem uma mensagem de um amigo. Eu quero deixar aqui a minha saudação especial para o Rafael. Foi abençoado com a mensagem de ontem. Ele me deu um testemunho maravilhoso que nos dá mais a certeza e a convicção de estar aqui ministrando uma palavra de Deus para a sua vida. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer o canal, ajuda a crescer o canal, não com outros objetivos, a não ser simplesmente de transmitir uma palavra, a palavra de Deus para os corações. A palavra pura e genuína, o alimento sólido da palavra de Deus para você, para a sua família. Compartilhe com outras pessoas. Dê o seu like, deixe o seu joinha e ajuda demais a gente no fortalecimento do canal. Então, conto com a tua ajuda, conto com a tua generosidade de estar nos ajudando. Você me ajuda a fortalecer o canal, me ajuda a estar aqui divulgando uma palavra de Deus, uma palavra sem mistura, uma palavra simples e verdadeira da palavra de Deus. Porque o Evangelho é simples, o Evangelho não simplista, é diferente, mas é simples. A palavra que chega aos corações. Amém? Então desde já eu te agradeço. Vamos lá. Hoje o tema da mensagem é viver uma vida que glorifique a Deus. Viver uma vida que glorifique a Deus. E o nosso texto é aos Romanos, capítulo 11, no versículo 36, só um versículo, que diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Meus amados, o maior propósito da vida cristã não é, de maneira nenhuma, o que Deus faz por nós, embora Ele faça e faça muito, 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 e todo dia faz por nós. Mas é o que Ele faz através de nós, é o que Ele faz através das nossas vidas. Muitas pessoas buscam, e não é errado buscar, bênçãos, é certo buscar as bênçãos, Deus é abençoador. Buscam respostas, não é errado buscar, Deus tem respostas. Buscam provisão, não é errado buscar, Deus é provedor. Mas não vivem uma vida que glorifica a Deus. Não vive uma vida para glorificar a Deus. Você vive uma vida que glorifica a Deus, nós temos que viver uma vida que glorifique ao Senhor. E a pergunta final
de uma fé, da fé madura é: como posso glorificar a Deus com a minha vida? De que forma? Nós já falamos aqui agora sobre aprender a confiar, sobre a esperar, mas agora eu quero falar com você em vivermos uma vida que glorifique a Deus. Meus amados, tudo começa em Deus, passa por Deus e deve terminar sempre em Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. O que isso quer dizer, hein? Deus é a fonte de tudo. Deus é fonte de vida, Deus é fonte de salvação, Deus é fonte de sustento, Deus é... O nosso chamado é por Deus. Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E a humildade, irmãos, por exemplo, glorifica a Deus. Em que sentido a humildade? É que nós não somos autossuficientes, é que nós dependemos inteiramente do Senhor. E quando pensamos isso, nós temos que viver uma vida que glorifica a Deus, né? E uma vida que glorifica a Deus começa com gratidão. Gratidão. Glorificar a Deus é viver dependente dele. Viver dependente dele. Totalmente dele. Pois é, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus não é apenas o início, ele é o meio. É Deus quem sustenta o caminho. Jesus disse no Evangelho de João 15:5: sem mim nada podeis fazer. A nossa dependência é diária. A nossa dependência dele tem que ser nas nossas decisões. A nossa dependência dele no trabalho, no ministério, na família, em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida. A dependência constante revela quem realmente governa a nossa vida. Quando nós tomamos decisões sem uma consulta a Deus, independente de Deus, nós estamos dizendo: eu governo a minha vida. Não deve ser assim. Deus deve governar a nossa vida. Glorificar a Deus é viver para Ele e não para nós mesmos. Glorificar a Deus é viver uma vida para Ele e não para nós mesmos. Para Ele.
são todas as coisas. Tem que ter uma mudança de centro. Você não está no centro. Eu não estou no centro. Nós não podemos querer estar no centro. Deus está no centro. A vida tem que deixar de girar em torno do eu. Eu, não. A vida tem que girar em torno de Deus. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, ele diz: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Viver uma obediência como expressão de amor. Evangelho de Jesus, o Evangelho de João, ou o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu gosto mais desse termo. No capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Deus vivo. Aonde mais posso glorificar a Deus na minha vida? No cotidiano, no trabalho, na família, nos relacionamentos, muitas vezes Deus vai ficando para trás, né? Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós somos pequenos cristos, né? Cristãos. Cristo é o maior exemplo de uma vida que glorifica a Deus. Cristo é o nosso maior exemplo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 4, ele diz: eu glorifiquei-te na terra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Jesus viveu para a glória do Pai, em obediência, em serviço, em entrega. Jesus glorificou a Deus em toda a sua vida. Ele é o nosso maior exemplo de viver uma vida que glorifique. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, até o 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seguir a Cristo é aprender a viver uma vida que glorifique a Deus. Nós temos que aprender a glorificar a Deus em nossa vida. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ele, mas o louvor que venha do fundo da alma, de um coração sincero, de um coração contrito, de um coração arrependido, de um coração grato, de um coração que ama realmente a Deus. E que tudo na nossa vida leve a Deus. Que as pessoas vejam Deus, que as pessoas vejam Cristo, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo nas nossas decisões, nas nossas atitudes, embora nós erramos. Porque Deus é bom para conosco, apesar de nós. Deus é bom para nós, apesar de nós, apesar das nossas mazelas, dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas fraquezas. Nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é sustentado por Deus. E tudo deve apontar para Deus. A vida, e principalmente a vida cristã, só faz sentido quando ela é vivida para a glória de Deus. Eu quero te fazer um convite à reflexão. Aonde, em que lugar na nossa vida está precisando de um realinhamento? O que precisa ser realinhado na nossa vida? Cristo governa de fato todas as áreas do seu viver? Cristo governa de fato todas as áreas do nosso viver? Todas as áreas. Senhor Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida. Ensina-nos a viver para a Tua glória. Em tudo que nós fazemos, em cada decisão, em cada escolha, em cada passo, que nós possamos parar e pensar se essa decisão, se esse passo, se essa escolha glorifica o Teu nome, se é a Tua vontade, em primeiro lugar. Para que possamos dizer realmente: venha a nós ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, como oramos no Pai Nosso. Que o Senhor Jesus seja o centro, seja o motivo, o começo, o meio e o fim da nossa vida. Reina em nós, Jesus, eternamente. Reina em nós verdadeiramente. Reina em nós não só nas nossas palavras, mas em ações, atitudes e escolhas. Reina em nós. Nos ensina isso, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver uma vida que glorifique a Deus. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele.
eternamente. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos viver o ano de 2026 uma vida que glorifique ao Todo-Poderoso. Que nossas escolhas estejam abaixo das escolhas de Deus. Que Deus esteja sempre em primeiro plano. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para você. Mas é preciso que nós vivamos uma vida que glorifique a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus negócios. Deus abençoe os seus empreendimentos. E que o Senhor Jesus reine. Deus abençoe o Brasil. Até o próximo vídeo. Compartilhe. Se você gosta da mensagem, nos apoie. Deus abençoe e muito obrigado até aqui.